Bora! Opa, Físio! Eu sou Rayane Marques, fisioterapeuta e mestre pela UFJF. Estou atendendo com confiança. E na live de hoje eu vou te ensinar os princípios básicos e fundamentais da meralgia parestésica. Para o fisioterapeuta sair desse conteúdo aqui, sabendo os principais pontos dessa patologia. Também eu vou te ensinar no tema de hoje, na live de hoje, quais são as intervenções fisioterapêuticas com pouco ou nenhum efeito para tratar a meralgia parestésica e as intervenções eficazes, que vão gerar um resultado mais rápido, resultados mais duradouros nos pacientes com meralgia parestésica. E com isso, o que gera para o fisioterapeuta, né? Vai proporcionar ao profissional ser mais valorizado e mais bem remunerado. Tá bom? Então, esse é o nosso episódio de número 100 do programa Bom Físio. Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Pessoal do Instagram, vamos fazer aqui, ó, já vai convidando, aperta aqui no aviãozinho, aperta no coraçãozinho, convida aquele fisioterapeuta que passou pela sua cabeça assim, nossa, ele vai gostar de saber desse conteúdo, ele vai também ser prestigiado em aprender um pouco mais sobre essa disfunção. Às vezes ele nunca ouviu falar sobre essa disfunção, né? Meralgia parestésica. Então já aperta aqui no aviãozinho e manda essa live para ele vir assistir também ao vivo. Pessoal que está comigo no YouTube, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí e dá um like para você receber sempre as notificações de quando eu postar vídeo novo. Beleza, gente? Bom, o que é esse conteúdo, Rayane? Meralgia parestésica. Então, esse conteúdo ele vai agregar muito valor para o fisioterapeuta que está com algum paciente já atendendo com esse diagnóstico. Então, não é uma disfunção, né, clínica tão rara. Então, tem bastante pessoas. Às vezes, você está atendendo um paciente com sintomas dessa disfunção, da meralgia parestésica, e você não sabe que ele tem. E aí você está atendendo, faz um atendimento, está aí 1 mês, 2 meses, né, já tem vários atendimentos e o paciente não melhora. Então, às vezes, você está na contramão, né? Você está atendendo esse paciente com intervenções que não vão gerar o efeito, porque você está tratando a patologia errada. Então, é importante também para aquele físio que já tem um paciente já com esse diagnóstico médico fechado e para aquele físio que não sabe se o paciente tem essa meralgia parestésica ou se aparecer para você algum paciente com essa disfunção. Então, esse conteúdo vai agregar valor para todos esses tipos de fisioterapeutas, o que tem, o que pretende ter, o que se aparecer, e para tirar ali em cima do muro. Será que o paciente não melhora? Então, será que aquele meu paciente tem uma meralgia parestésica? Então, o conteúdo de hoje vai agregar muito, muito valor para vocês, tá? E para você atender com confiança esse paciente. E quando você atende com confiança, aqui que é a base, né? Quando você atende um paciente com confiança, você sabe qual intervenção você pode realizar, o que você pode fazer com aquele paciente que não vai piorar o caso dele. Então, eu escuto muitos fisioterapeutas com medo, e isso também eu tinha muito medo, de travar o paciente, de piorar o caso do paciente. Então, na live de hoje, eu vou te falar quais são as intervenções que você pode realizar nesses pacientes que não vão piorar ele, porque já foi comprovado. Então, tudo aqui vai estar com base na evidência, em artigo científico que eu li. Eu passei a tarde inteira lendo esses artigos, preparando o conteúdo de hoje para vir atualizar vocês e trazer essa confiança. E aí, quando você atende o paciente com confiança, quando você tem certeza do que você está fazendo, né, com ele, que você sabe que não vai piorar, e você pode dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu não fiz nada que vai piorar o caso do meu paciente, o paciente sente isso. Ele sente essa confiança, essa segurança no seu atendimento. E com isso você aumenta a sua valorização. Você consegue
aumentar o valor do seu atendimento, você consegue aumentar a sua remuneração, porque o paciente sente aquela confiança, ele sente que você está preparado, que você é a melhor pessoa para atender ele, e aí você pode colocar, aumentar um valor, pode aumentar o valor do seu atendimento, que o paciente vai pagar. Então, é importante a gente ter sempre isso em mente, linkar isso tudo, você atender com confiança, você ter a intervenção que vai gerar um melhor efeito e, com isso, aumentar o seu faturamento. E também, além disso, tem outras técnicas para você aumentar o faturamento. Mas no programa de hoje nós focamos um pouco aí mais nas intervenções, tá? Então, vamos lá, né, gente? O que é meralgia parestésica? Eu fiz aqui ontem, eu coloquei um quiz falando sobre a meralgia, coloquei algumas perguntas e 60% das pessoas que responderam não sabem o que é meralgia parestésica. Então, a meralgia parestésica é uma condição clínica, né, que inclui dor e formigamento. Então, são sintomas clássicos do paciente. Ele vai falar para você que está com dor, um formigamento na região anterior e lateral da coxa. Então, pega aqui na região, né, por exemplo, aqui a minha patela, então o paciente vai sentir uma dor, uma parestesia, um formigamento na região anterior, né, ali de quadríceps, e lateral. Ele vai sentir uma dor, um incômodo naquela região. E não tem muito, assim, aquela causa, assim, aquele paciente está sentindo essa dor porque ele fez um exercício. Não, é diferente a dor. Tá? Não é aquela dor de exercício, de excesso de exercício, fadiga, não. É diferente. Por quê? Porque ocorre uma compreensão do nervo cutâneo femoral lateral. Então, esse nervo, ele é comprimido, e quando comprime esse nervo, aonde ele vai inervar? Toda aquela região onde ele inerva, que é a região anterior e lateral da coxa, ela vai estar com essa sensibilidade mais aguçada, vai estar ali com essa parestesia, com essa dor no músculo. Então, é por isso que o paciente relata essa dor. Então, a característica principal da meralgia parestésica é essa dor, esse formigamento nessa região anterior e lateral da coxa. E aí que é importante a gente saber a procedência, saber um pouquinho sobre a disfunção, porque você já sabendo, isso já fica aí guardado no seu subconsciente, apareceu algum paciente com esse relato específico, você já vai acender a luzinha e falar assim, já ouvi falar nisso. Então, já sei o que pode ser o que meu paciente tem. Então, por isso a importância de a gente estar sempre buscando, né, por novos conhecimentos, estar sempre escutando, sabendo a procedência da doença e não simplesmente só esperar o paciente chegar para você com o diagnóstico médico. Então, você já sente. E já acende a luzinha. E essa disfunção, né, a meralgia parestésica, ela também é conhecida como síndrome de Bernard-Rutt, não sei se vocês já ouviram falar assim, também é conhecida, ou síndrome do nervo cutâneo femoral lateral, ou neuralgia, a língua tem bola, neuralgia cutânea femoral lateral. Então, também é conhecida por esses vários termos aí. Mas o mais comum é a meralgia parestésica, tá? E o nervo femoral, como ele é comprimido, vamos lembrar um pouquinho aqui, né, da nossa anatomia. Então, o nervo femoral, o nervo cutâneo femoral lateral, o nervo femoral, ele é um nervo sensitivo, né, e ele origina ali nas nossas vértebras L2, L3, e ele vai descer na região anterior, passando aqui bem próximo. Quer ver? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para explicar melhor. Aqui. Ih, ficou bem grandão. Mas acho que dá para ver melhor. Então, olha lá. Ele vai originar, ó, lá em cima, em L2, L4, e ele vai passar nessa região anterior, tá? Ele passa ali no plexo lombosacral, em direção ao ligamento inguinal e no tecido subcutâneo da coxa anterior. Então, ele passa nessa região e ele vai inervar toda essa parte anterior da nossa coxa e lateral. Então, é por isso que quando ele é comprimido, o paciente relata dor, desconforto nessa região.
tá bom? Então, ele vai surgir nessas duas regiões, no segundo e no terceiro, nervos lombares, L2, L3, ele vai emergir ali, né? Ele sai da borda lateral do psoas maior e cruza obliquamente, ele vai fazer mesmo um movimento oblíquo ali no músculo ilio-psoas, em direção à espinha ilíaca antero-superior. Então, é nesses pontos também que ocorre essa compressão, na espinha ilíaca, ou pelo ilio-psoas, ou pelo nosso músculo ilio-psoas. Então, ele vai sofrer esse pinçamento. E quando ele pinça, ele irradia, o paciente vai sentir essa dor, esse formigamento em toda essa região onde ele inerva, que é a região anterior e lateral da coxa, e para ali no joelho, tá? Ela não desce, a dor não desce, porque olha aí na fotinha, o nervo para no joelho, bem ali em cima, né? Bem na altura da patela. Então, por isso que ele só sente dor nessa região. E quais são as causas, Rayane, da neuralgia, né, dessa meralgia parestésica? Então, existem dois tipos de causas, a espontânea e a iatrogênica. De forma espontânea, o paciente diabético, o paciente que apresenta uma diabetes, então ele pode vir, aumenta muito as chances dele desenvolver. Então, se o paciente relatou para você que tem essa dor e ele é diabético, você já começa a imaginar que ele possa apresentar uma neuralgia parestésica. Também, se o paciente teve algum transtorno por uso excessivo, né, de álcool, se ele tem um hipotireoidismo, pressão direta nessa área, tá? Nesse local por onde ele passa. Então, como o percurso dele aí ele cruza a nossa crista ilíaca anterior, então, se o paciente tiver alguma pressão ali com cinto, bolsa, algo que vai pressionar muito essa pelve, essa crista ilíaca anterior, né? Principalmente cinto, uma calça jeans muito apertada, também pode gerar essa compressão desse nervo femoral. E aí o paciente vai relatar essa dor. Olha que interessante. Então, uma calça apertada, uma calça jeans apertada, um cinto, pode gerar isso? Pode. Também isso pode levar a essa dor, né? A essa compressão. Também pode incluir pressões intraabdominais aumentadas, como, por exemplo, obesidade. Então, o paciente obeso que tem esse aumento dessa pressão intraabdominal pode comprimir esse nervo femoral e gerar essa parestesia, essa dor, levar à meralgia parestésica. A gravidez também predispõe a mulher, porque aumenta, né, a massa ali no abdômen. Outra coisa também é a discrepância entre os membros inferiores. Então, o paciente que tem um membro inferior muito menor do que o outro, cerca de 2 centímetros, até mesmo 1 centímetro. Eu cheguei a ver paciente com diferença de 1 centímetro e ele gerou esse incômodo. Então, o paciente com diferença entre os membros inferiores também pode levar a essa alteração, a essa compreensão nesse nervo. Essas são todas as formas espontâneas. E de acordo com a forma iatrogênica, são aquelas causas devido a alguma cirurgia. Então, paciente com incontinência fez alguma cirurgia e pinçou o nervo, ou o paciente sofreu alguma lesão direta nessa área, fraturou a pelve, e aí gerou essa compressão nesse nervo. Então, essas são as formas iatrogênica. Então, são essas as formas, né, as causas da meralgia parestésica. Tá? Então, é importante a gente também saber as causas, porque através das causas e através da sua avaliação fisioterapêutica, você vai identificar o que está gerando essa compreensão no meu paciente. Onde eu posso intervir? O que eu vou auxiliar? Se meu paciente é diabético, é obeso, então onde vai vir o meu tratamento aqui? Além de você simplesmente só ficar focado nos sintomas, paciente com dor naquela coxa, parestesia naquela coxa. Então, é preciso a gente olhar o paciente atrás dos sintomas, né? Por trás dos sintomas. Então, o que gerou
Então, é importante a gente saber o que gera, né? O que leva essa compreensão desse nervo, tá bom? Sintomas do paciente, como a gente mesmo já disse. Antes de continuar, a gente dá o like aí, aperta o coraçãozinho. Pessoal que está comigo aqui no YouTube também, se inscreve no canal. Depois manda esse vídeo para um amigo. Para um fisioterapeuta que vai ajudar ele, né? Então, às vezes, ele nunca ouviu falar nessa disfunção e ele vai ficar consciente, ele vai te agradecer por você ter enviado para ele a live. Então, manda para ele e fala assim, tá me devendo uma, hein? Tô compartilhando com você. Quando você souber uma coisa legal, você compartilha comigo também. Né? Assim que a gente vai trocando informações aqui nas redes sociais. Então, sintomas do paciente com meralgia parestésica. O paciente vai sentir a queimação, uma dor, parestesia, principalmente somente nessa região anterior e lateral da coxa. Não sente na lombar, não sente no joelho, pode estender um pouco ali para o joelho, mas o sintoma principal é coxa, região anterior e lateral. Tá? Então, é bem característico os sintomas dessa disfunção. E os sintomas, eles podem estar associados quando o paciente realizar uma extensão prolongada do quadril, como, por exemplo, ele caminhar por muito tempo, ou ele permanecer em pé por algumas horas, isso pode piorar. Então, também são relatos que, durante a sua anamnese, o paciente pode te falar: ô fisioterapeuta, a minha dor piora quando eu estou cozinhando. Ou seja, o que ele faz quando ele está cozinhando? Muitas horas em pé. Então, também é algo para você já linkar na sua avaliação que seu paciente pode estar apresentando uma meralgia. O diagnóstico dele pode ser uma meralgia parestésica. Ou ele fala, não, quando eu fico sentado, a dor não dói, fica bem, eu fico bem, aliviado. Quando eu levanto, que, nossa, parece que é uma fincada e dói, dá aquela parestesia, eu sinto aquele incômodo e minha perna fica toda anestesiada, parece ter um choquinho. Aí você já começa a imaginar. Então, são todos sintomas que podem piorar essa dor, essa queimação no paciente, tá? Então, o diagnóstico o diagnóstico fisioterapêutico é simplesmente isso. É você observar os sinais e sintomas desse paciente, é fazer aquela anamnese completa, aquela anamnese bem detalhada, minuciosa, buscando todos esses detalhes que a gente falou até aqui. Você pode fazer também para confirmar um teste de compreensão pélvica, e aí, se o paciente, durante o teste, o paciente relatou um alívio da dor, na realização do teste, é porque o teste é positivo, ele tem uma compreensão desse nervo femoral. E também através de exames, né? Exames de imagens, exames neurológicos. O médico também pode pedir um exame de sangue para ver essa parte de hipotireoidismo. Então, isso tudo auxilia no diagnóstico do paciente com meralgia parestésica. Tratamento agora. Tratamento cirúrgico, naqueles casos onde a gente tem uma alteração anatômica e aí não tem o que a gente fazer, né? Então, tem aquela alteração onde o nervo passa por baixo do músculo e aí acabou. Como é que a gente faz? A gente não consegue. Aí é um caso cirúrgico, onde toda vez que aquele músculo, né, o nosso iliopsoas pinça, ele está pinçando, é igual a síndrome do piriforme, né? Se o nervo passa ali no meio do músculo ou por baixo do músculo, aí é uma questão mais cirúrgica, porque aí é anatômico. Isso são casos mais raros. É bem raro você encontrar um caso assim, onde a anatomia do paciente leva a uma dor crônica e é preciso entrar com um tratamento cirúrgico. É mais raro, tá? E nos exames também consegue identificar isso. Tem o tratamento farmacológico, também não é a nossa área, e o tratamento fisioterapêutico. Aqui que entra a nossa área, aqui que a gente vai, sambar
e vamos mostrar o nosso diferencial, o nosso potencial. Onde a gente pode fazer, o que a gente pode fazer com esse paciente com meralgia parestésica. Minha língua sempre embola na hora de falar essa palavra, né? Então, é aqui que entra a nossa atuação. Então, aqui que a gente, presta muita atenção, porque é agora que vai começar a live. Tô brincando. Agora que vai ficar quente, que o assunto vai esquentar. Aperta o coraçãozinho aí. Então, nosso objetivo é reduzir a pressão, né? Nesse nervo, no nervo cutâneo femoral lateral. Então, nosso objetivo é esse. Basicamente, não, é o objetivo principal, que o paciente vai parar de sentir dor. Mas antes de te falar quais são, né? Porque não é uma só. Quais são as intervenções que vão gerar um resultado rápido? Eu gostaria de falar as intervenções que não vão gerar efeito nenhum. Por que, Rayane, você primeiro fala as intervenções que não geram efeito? Porque a primeira coisa que a gente vai pensar no paciente, a gente sempre leva, né? O nosso cérebro leva a gente a querer fazer alguma intervenção que a gente já aprendeu, que gera algum efeito, que a gente já escutou em algum momento que vai aliviar a dor, que vai fazer isso. Porém, eu venho sempre trazendo que não vai gerar um resultado bom de acordo com a evidência, então, de acordo com os artigos científicos. Para a live de hoje, eu li os artigos. Quem quiser os artigos, só me mandar um direct aqui no final da live, que eu mando esses artigos para vocês, tá? E então eu sempre falo primeiro que não vai gerar efeito para você já colocar no seu subconsciente aí, quando você quiser usar, você fala assim, não, já saiu estudo que não vai gerar efeito, então eu não posso fazer isso. Então é sempre bom também. E é conhecimento, né? Então é para ampliar o conhecimento do fisioterapeuta. Então, primeira coisa, vamos imaginar aqui os sintomas. O paciente chegou para você com dor, parestesia na coxa ali, região anterior lateral. Qual é, né, a primeira intervenção ou as intervenções, né, que a gente vai pensar? Então, se o paciente está com dor no músculo, dor na coxa, você palpa ali, o paciente sente aquele incômodo. Primeira coisa, gente, que a gente vai pensar. Primeira coisa, a Trinitim fez um comentário aqui. Já tive um paciente de BH que está com essa patologia, tratou mais de 4 meses sem sucesso em BH. Com 2 consultas, estava pedindo para voltar a treinar, que não sentia mais nada. Excelente! Aí, arrasou. Mas sabe o que eu vi também nos artigos? Apesar de ter poucos artigos sobre o assunto e poucas evidências, né? Evidência de alta qualidade metodológica sobre o assunto, o que eu vi é que o paciente também ele pode ter o que nós chamamos aqui na área da pesquisa, uma regressão natural da doença. Ou seja, ele pode ter uma evolução, ele pode gerar um alívio da dor, mesmo se ele não tiver feito nada, de forma natural. Isso também pode acontecer. Mas quando nós atuamos, isso ocorre muito mais rápido, tá? Então é por isso que a gente também precisa saber o que realizar nesses pacientes para gerar um efeito mais rápido. E de acordo com o comentário aqui da Aya, né, realizou 2 intervenções e aí o paciente já estava fazendo um tratamento em BH, né, não teve resultado, não teve sucesso, e aí com 2 atendimentos, né, ele já não sentia mais nada, ele já aliviou. Então, isso acelera mesmo o processo de recuperação quando a gente realiza uma intervenção, um tratamento eficaz. Né? E vocês vão aprender aqui o que realizar nesses pacientes para gerar esse efeito rápido, de acordo com a evidência. Mas o que não fazer? O que não gera efeito rápido, Rayane? Olha só, hein? O que os estudos trouxeram para nós. Então, quando o paciente está com dor, só quero montar aqui um raciocínio para ver se vocês estão acompanhando comigo. Então, quando o paciente está com dor no músculo, né, na coxa, a gente vai pensar o quê? Eu preciso aliviar essa dor, preciso fazer uma vasodilatação nesse músculo, eu preciso gerar algum resultado nesse músculo.
vasodilatação, alívio de dor. E o que vem na nossa cabeça? Gente, a primeira coisa, tá? Eu sou fisioterapeuta também, e a primeira coisa que passa na sua cabeça assim, alívio de dor, vasodilatação, o que vem? Vê se vocês concordam comigo. Ventosa e TENS. Primeira coisa que passa na cabeça. O paciente está com dor na coxa, primeira coisa, vou pôr ventosa, vou fazer um TENS. Certo? Quem não pensou assim, antes de você identificar o que é, me imagino que você não sabe, né? Você está chegando na live agora, você não escutou o que é a meralgia parestésica, que é um pensamento aí do nervo. Só chegou um paciente para você com esse relato de dor. A gente pensa nisso. Só que aí que entra um grande erro, tá? Por quê? Porque essas duas intervenções, a ventosa e o TENS, nesses pacientes com meralgia parestésica, não vão resolver o problema do paciente. Não vão aliviar a dor dele, não vai fazer ele ter um retorno funcional. Por 2 motivos. Por 3. Um, porque a evidência já disse, né? Então tá tudo de acordo com a evidência aqui. Mas por outro motivo. Segundo motivo, porque o que está acontecendo com o nosso paciente com meralgia parestésica é uma compreensão nervosa. Então, está comprimindo um nervo ali. E essas intervenções não vão adiantar. Elas não vão descomprimir esse nervo, que é o nosso objetivo. O objetivo fisioterapêutico é aliviar essa compreensão. E essas intervenções não vão aliviar essa compreensão, nesses pontos onde ele possa estar sendo comprimido. E segundo ponto, já foi comprovado cientificamente também que a ventosa não alivia dor. Rayane, você está me falando isso agora? Mentira sua! Me manda um direct que eu mando para vocês todos os estudos, os mais de 15, 20 artigos que eu tenho aqui, provando que a ventosa não alivia dor, tá? Então, Rayane, você está tirando isso da sua cabeça de trás da orelha? Não, não estou. É de acordo com os estudos, com os artigos bons. E o TENS, sozinho, o TENS em repouso, também já tem vários estudos falando que ele não alivia a dor. Ele tem um efeito quando você associa no exercício, tá? Mas isso aí é uma discussão mais para frente, é um outro conteúdo que a gente pode trazer aqui na live, nas lives de terça-feira. Mas não é o assunto principal de hoje, tá? Só quero deixar explicado por que essas duas intervenções não vão gerar um resultado, não vão aliviar a dor do paciente com meralgia parestésica. Então, se essas intervenções elas não vão resolver o problema do meu paciente, né? Já está comprovado, já sabemos. E aí, pensem aqui comigo uma coisa. Se não vai resolver o problema, temos aqui o relato, né, da Anne, da Aya, falando do paciente que passou por um monte de atendimento e não resolveu o problema, não resolveu. Então, se não resolveu o problema, se essas intervenções não vão resolver o problema, o paciente vai ficar com a dor, vai ir voltar, e vai embora, e volta para o seu atendimento outro dia com dor, fica naquela vai e vem, pensa comigo, qual paciente vai querer pagar mais caro por um atendimento assim, né? Para receber uma intervenção que, gente, ele pode receber por qualquer um. Ele pode comprar essas coisas que a gente sabe que já vende na internet muito fácil, pode comprar lá no site e aplicar nele mesmo. Então, sabe, o paciente vai ficar com esse negócio na cabeça, nossa, eu vou pagar mais caro, vou pagar R$250 no atendimento, né? 150, R$200, não sei quanto que for o atendimento, um atendimento alto, um valor alto, vou pagar isso para poder receber isso, que eu posso comprar por R$20 e eu mesma colocar? Então, é isso também, é esse raciocínio que eu venho trazendo aqui nas minhas redes sociais. Nenhum paciente vai querer pagar mais caro por uma técnica, uma intervenção que ele pode receber por outras pessoas ou ele mesmo aplicar. Vocês concordam? Aí que entra o nosso raciocínio, aí que o fisioterapeuta tem que entrar com um raciocínio clínico diferenciado. E não simplesmente só assim, passou na minha cabeça que eu tenho que fazer isso e eu vou fazer só isso.
e não raciocinar em cima do caso do paciente. O que meu paciente tem? O que é meralgia parestésica? Ah, é uma compreensão nervosa? Então isso não vai adiantar, porque a dor não está no músculo, não tem nada para liberar aqui. É uma compreensão nervosa, eu preciso liberar essa compreensão, né? Então, qual é o seu diferencial, fisioterapeuta? Vocês que estão aqui comigo, qual é o seu diferencial? Você usa a evidência para tratar os seus pacientes? Você usa evidências científicas, artigos científicos de alta qualidade metodológica? Por quê? Porque não basta estar publicado, que quer dizer que ele é bom. Tem muita coisa publicada que é fake, que é ruim, que a gente não pode confiar. Então, isso sim é um diferencial, porque assim você vai gerar resultados mais rápidos, resultados duradouros, onde o seu paciente vai ter um resultado e não vai voltar aquela dor dele mais, e está de acordo com os estudos de alta qualidade metodológica. E assim você gera um aumento na sua valorização. Aí sim, quando você entra com raciocínio, entra com a evidência e tratando seu paciente diferente, mostrando seu diferencial, o paciente não se importa, ele vai pagar o mais caro e ainda vai falar assim, é caro, mas vale a pena. Como é que é a frase que eu uso? É caro, mas compensa. Quem nunca falou isso, né? Ah, não, vou comprar aquele tênis ali, é caro. A nossa marca famosa de tênis de musculação, é caro, mas ó, é tênis que vale a pena, não traz dor, não sei o que, é bom. É caro, mas funciona. Então é assim que a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, é assim que a gente tem que ser visto para ser um fisioterapeuta valorizado, para ser um fisioterapeuta que fatura mais de 7 mil reais por mês. Então a gente precisa valorizar o nosso atendimento, mas não é simplesmente, agora eu passo a cobrar X, 2X. Não. Você está entregando um bom atendimento? Aquele atendimento que o paciente fala assim, compensa. Ou está entregando aquele atendimento onde ele fala assim, não, isso aqui eu posso fazer sozinha. Isso aqui eu consigo, eu não preciso do raciocínio do meu fisioterapeuta, porque isso aqui eu consigo fazer sozinha. Então, usar intervenções que não geram efeito, né? Não geram os efeitos que a gente gostaria que gerasse, né? É igual tomar um remédio de farinha. Quem já ouviu falar também nesse estudo, né? É bem famoso. A gente sempre escuta falar nesse caso do remédio de farinha, tomar remédio de farinha. Então, existem mesmo vários estudos, vários artigos científicos, né, realizados com seres humanos para provar que, por exemplo, um certo remédio não tem um efeito ou que o psicológico do ser humano, né, fez ele acreditar que melhorou e ele realmente melhorou, porque mexeu com essa parte psicológica, né, neurológica. Então, existem vários estudos, existem alguns em que os pesquisadores, por exemplo, dividiram as pessoas. Metade, né, pegou ali um grupo, tomou um remédio, certo? Por exemplo, quer testar Neosaldina para dor de cabeça. Estou dando um exemplo. Então, metade das pessoas usaram a Neosaldina, metade das outras pessoas usaram o quê? Tomou um remédio de farinha. E aí, ambos os grupos, no final do estudo, tanto que tomou o remédio para dor de cabeça, o remédio certo, por exemplo, a Neosaldina, quanto aqueles que tomaram remédio de farinha, no final do grupo todo mundo melhorou. Todo mundo teve um resultado bom, aliviou a dor de cabeça. E por questões psicológicas mesmo. Por questões da pessoa achar que está recebendo alguma intervenção e ter toda aquela preparação, então ela tomou o remédio, então ela já colocou no psicológico que ela tomou o remédio, vai melhorar, e aí ela realmente melhora. Então, no final do estudo, eles concluíram que sim, os dois melhoraram. Mas, pensa aqui comigo, vamos levar para a nossa realidade, para o atendimento fisioterapêutico. Então, nós podemos usar uma intervenção farinha, podemos usar uma intervenção que não vai gerar o efeito de acordo com os estudos, então não vai gerar o efeito que a gente quer, usar intervenções que são pouco, né, ou nada eficaz, e o nosso paciente pode até sair do seu atendimento ali relatando um alívio de dor, devido a essas questões psicológicas que vários estudos já provaram que existe.
essa questão psicológica de só do paciente receber alguma intervenção, ele falar que melhorou. Então, esse efeito placebo, né? A gente escuta muito isso, efeito placebo. Então, o paciente pode falar que melhorou. Porém, o problema daquela dor continua ali. O problema ainda está ali, a gente não resolveu o problema. Então, as chances desse paciente sair do seu atendimento, né, sair do atendimento fisioterapêutico, onde ele recebeu só atendimento, só intervenção farinha, né, vamos falar assim. Então, as chances dele sair desse atendimento e voltar para o próximo atendimento com dor, com a mesma dor ou às vezes até maior, as chances é muito grande, porque o problema continua ali. A gente não resolveu o problema. A gente só o quê? Tampou o sol com a peneira. A gente só deu aquela baqueada, só mexeu com o psicológico, mas o problema está ali, a dor vai voltar. E o que acontece nesses casos com a valorização? E quando eu falo valorização, é valorização do profissional, é valorização da profissão, que eu vejo muita gente reclamar, fisioterapia não é valorizada, fisioterapia não dá dinheiro, fisioterapia... E aí que entra esse grande impacto, né? Porque o que acontece com isso? O paciente não tem o resultado que ele espera, então ele não vai valorizar, não vai valorizar o fisioterapeuta, não vai valorizar a profissão como deveria. Aí ele vai achar que o atendimento é caro, vai achar que o valor está caro, vai pedir desconto, porque ele não está satisfeito com o que ele recebeu, porque ele não resolveu o problema dele, né? Então ele realmente vai achar caro para ir no atendimento e receber somente aquelas intervenções lá, ventosa e choquinho que ele pode comprar e ele mesmo colocar, aplicar, e tem várias modalidades. Hoje em dia eles fizeram cada um mais portátil, você carrega na tomada, e então ele vai achar caro. E aí que entra a nossa valorização. Aí que entra o profissional, às vezes falar que não é valorizado, não é, mas ele percebe que se ele pode fazer isso sozinho, para que ele vai querer pagar R$ 250 no atendimento, onde ele mesmo pode comprar um negocinho em R$ 20 e ele mesmo aplicar. Aí que entra a nossa valorização. Então, vamos começar a mudar essa chavinha, tá? Hoje é a nossa primeira live de 2023, então eu vou morar aqui na mente de vocês, vamos virar essa chavinha. Vamos ir atrás da nossa valorização e não simplesmente ficar botando a culpa na profissão, porque não é valorizado, né? Eu tenho meus alunos que já faturam o que eu ensino, eles colocam em prática e faturam mais de R$ 7.000 por mês. Então, é possível, tá? Agora, vamos às intervenções eficazes. Como eu disse, existem poucos estudos sobre esse assunto, tá? E principalmente artigos confiáveis. Existe muita coisa ruim aqui. É difícil fazer um filtro, porque tem pouca intervenção, poucos estudos sobre esse assunto. Mas vamos às intervenções eficazes para você gerar um resultado rápido, um resultado duradouro nos pacientes com neuralgia parestésica. Então, para você elaborar um plano de tratamento assertivo, né, para esses pacientes, para você atender com confiança o paciente com neuralgia parestésica e com isso ser valorizado, o fisioterapeuta precisa ter duas situações em mente. Primeira, também já falei aqui, primeira questão é você identificar quais são as possíveis causas que levou o paciente a sofrer a neuralgia parestésica. E com isso você orientar esse paciente sobre essa melhora. Por exemplo, se o paciente é obeso, então nós já sabemos que tem grandes chances do obeso gerar e levar, né, a essa neuralgia parestésica, gerar essa compressão no nervo cutâneo femoral lateral. Então, você vai orientar esse paciente a o quê? Fazer uma dieta e aí explicar para ele, olha, paciente, isso aqui provavelmente está vindo do excesso aí, do peso.
E se você não orientar, vai continuar com a dor. Aí não adianta você querer também fazer um monte de outras coisas, que se você não orientar ele, não identificar a causa, vai continuar com essa parestesia, vai continuar com essa dor. Então entra um detalhe, né? Orientar também sobre todas aquelas causas. Se o paciente é diabético, se a diabetes está controlada, ou se não, está tudo desregulado e come doce o dia inteiro, aí não vai resolver. Se o paciente usa roupa apertada, né? Então, orienta a usar uma roupa mais leve, cinto menos apertado, porque talvez é isso que está gerando essa compreensão. Então, o paciente não é obeso, o paciente não é diabético e ainda continua. Aí, quando você vai ver, ele só usa calça jeans, trabalha 8 horas por dia com uma calça jeans apertada, orienta. Tá? E olha só que interessante, essa disfunção, né, ocorre muito com pessoas militares, com militares, que eles usam aquele cinto, né? Principalmente policial, usa aquele cinto e aquilo comprime também essa região aqui da crista ilíaca anterior. E aí pode sofrer essa compreensão do nervo femoral. Então é algo que você, já sabendo, já aprendeu na live de hoje, então você já vai ficar com a luz acesa para quando aparecer o paciente você identificar a causa e orientar essa causa, orientar a melhora, né, dessa causa, porque senão não vai adiantar. A dor vai continuar com ele, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que o fisioterapeuta deve ter em mente para gerar um resultado rápido e duradouro no paciente com meralgia parestésica. Então, o segundo ponto é você trabalhar nessas questões anatômicas, onde nós podemos alterar. Então, como eu disse, se for uma questão anatômica onde a gente não consegue intervir, a gente não vai intervir, porque não vai ter como. Aí é questão cirúrgica. Mas não, Raiane, é algo que eu posso intervir, eu identifiquei aqui de acordo com a avaliação que eu fiz, avaliação postural, eu fiz os testes, identifiquei várias disfunções, como, por exemplo, o que pode estar gerando essa compreensão. Então, o paciente com pouca mobilidade lá nas vértebras, onde esse nervo sai, onde origina essas raízes, L2, L3. Então, você pode entrar com uma mobilização ali em L2, L3, sacro, quadril. Quadril com pouca mobilidade também gera essa compreensão. Se o quadril está girado, vai gerar essa compreensão. Se o paciente apresenta ali diferença entre os membros inferiores, então, durante a avaliação você identificou, entra atuando, né, prescrevendo uma palmilha para esse paciente e corrigindo isso aí. Outra coisa também que esse paciente pode levar a essa compreensão do nervo femoral é você ter essa banda iliotibial também muito rígida, né? Ela está com muita tensão. Então, quando você tem uma banda iliotibial tensionada, ela também vai gerar essa compensação nesse quadril e pode gerar essa compreensão nesse quadril. Também o nosso ilho psoas, então ele passa ali pelo ilho psoas. Então vamos alongar ele, porque ele pode estar comprimindo esse nervo, então vamos trabalhar esse ilho psoas, assim como o fortalecimento dessa região, né, desses músculos flexores do quadril. Também é algo que a gente entra trabalhando nesses pacientes. Então, olha como é que tem muita coisa para a gente trabalhar no paciente com meralgia parestésica. Tem muitos detalhes. Isso tudo você vai identificar durante a sua avaliação. Faz um teste de mobilidade de quadril, vê se ele apresenta pouca mobilidade, faz um teste para ver se ele tem pouca mobilidade das vértebras ali, lombares, vê se ele tem esse quadril girado, rodado. Então, isso tudo a gente vai avaliar, vai realizar os testes, vai identificar, ver se ele tem essa tensão na banda iliotibial, através do teste de Ober. Então, vai realizando os testes, vai identificando o que está gerando essa compressão, esse desvio, essa anatomia, né? Essa compensação anatômica que está gerando essa compreensão no paciente. Isso tudo é um olhar clínico, isso tudo é um raciocínio clínico, que aí sim é um fisioterapeuta valorizado, é um fisioterapeuta que pode cobrar, pode aumentar, pode colocar um valor
no seu atendimento, porque você está fazendo um raciocínio em cima do que o paciente tem. E não simplesmente só olhando ali a causa, os sintomas, e atuando só com intervenções que vai gerar um alívio, né? Então, trabalhar fortalecimento dos músculos do membro inferior desse paciente. Por que, Rayane? Porque se o meu paciente, por exemplo, ele tem uma fraqueza de glúteos, glúteo médio, principalmente, o glúteo médio ele é o principal músculo responsável para a marcha. Então, se o meu paciente tem uma fraqueza de glúteo médio, ele vai ter o quê? Essa pelve sambante. Ele vai ter aquela pelve que a gente fala de metida, né? Que anda rebolando. Então, essa pelve vai gerar compensação, vai gerar pode gerar aí também, né, uma antiversão e vai comprimir esse nervo. Em todo mundo? Não, só nesse paciente que está relatando essa dor. Então, vamos trabalhar o fortalecimento do glúteo médio, que assim ele vai manter essa pelve menos sambante, menos como é que fala? Rebolando, e aí ele vai melhorar a marcha, vai melhorar o posicionamento quadril, vai ter mais força nesse quadril, vai manter esse quadril mais estável e com isso vai reduzir a compressão no nervo. Então, olha como é que faz diferença a gente começar a buscar raciocinar. Outra coisa, toda essa região, paciente com essas disfunções, normalmente ele apresenta muita fraqueza de isquiotibiais, de quadríceps. Então, tudo isso é preciso trabalhar nesses pacientes. Mas antes, faz um teste de força, identifica qual é a força que o seu paciente está em, qual é a fraqueza que ele apresenta. E aí você faz um tratamento focado para ganho de força e depois reavalia para ver se esse paciente ganhou a força mesmo, tá? Agora, teve um estudo aqui que eu busquei, de acordo com o estudo de Celda e colaboradores de 2020, em relação ao uso do TENS. Então, a gente vê muito. Se você digitar aí no Google, meralgia parestésica, tratamento fisioterapêutico, vai vir falando sobre isso, né? O desespero, né? Eu não sei o que eu faço onde eu vou no Google. Lá não é um lugar confiável, tá? Mas se você digitar, vai vir. Falando que para fazer o quê? Uma estimulação do nervo através do TENS. E aí tem um estudo de Celda, né, e colaboradores de 2020, onde eles dividiram as pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu com esses sintomas, né? Todos eles com diagnóstico de meralgia parestésica, e aí eles fizeram esse estudo para poder identificar se isso tem um resultado, se teve algum resultado para os pacientes, qual intervenção, se o TENS realmente gerou um resultado. E o que eles chegaram na conclusão? Fizeram um grupo, recebeu injeção guiada pelo ultrassom, um outro grupo recebeu o TENS para alívio e um outro grupo recebeu um TENS desligado. E qual foi o resultado do estudo? Em todos os grupos, houve uma pequena redução da dor, em todos os grupos. Então, Rayane, o que isso quer dizer, né? Onde eu quero chegar com esse estudo? Que houve essa interferência nesses pacientes, né, psicológicos. Então, aquele que recebeu o TENS, né, aí você fala, será que acelerar ali, estimular o nervo alivia a dor? Alivia, mas naquele grupo que não recebeu, que recebeu um TENS desligado, também aliviou. Então, quer dizer que não tem efeito, porque aliviou também. Então, esses 2 grupos, comparado com o que não recebeu nada, aliviou também, então quer dizer que não é uma intervenção eficaz, não é uma intervenção que gera um resultado bom, porque os outros grupos também aliviaram, porque o grupo que não recebeu nada também aliviou a dor. Então, vocês vão ver isso aí no Google, e aí esse estudo provou para nós isso, que não é uma intervenção onde tem poucos estudos provando, não tem um estudo confiável provando que sim, pode usar de olhos fechados, que isso alivia a dor. Não tem esse estudo. Tá? E aí esse veio fazendo essa comparação, então mostrou mais uma vez que é uma questão mais
psicológica do que resultado mesmo certo, um resultado eficaz da intervenção, da técnica, tá? E um outro estudo de Eva, de 2018, também colaboradores, eles provaram a confiabilidade de um teste, o teste chamado SLAMP femoral. A gente conhece o SLAMP test, né, que é da ciatalgia, lá do nervo ciático. Mas esse não, esse é para o nervo femoral. Então, chama SLAMP test. E ele serviu também, ele serve para fazer um diagnóstico dessa compreensão do nervo femoral. Um teste onde você realiza e se o paciente relatar dor, você confirma que ele apresenta... Você... Caí. Voltei. Você confirma que ele apresenta essa compreensão. Mas, a partir da realização desse teste, você também faz o quê? Uma mobilização desse nervo. E nós sabemos que o paciente, quando apresenta compreensão de nervo, a gente também deve, né, realizar, uma das intervenções é realizar essa mobilização neural. E como realiza esse teste? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Que eu peguei direto do estudo. Ó, e cresceu demais, mas eu acho que dá para ver. Como realiza esse teste? Então, o SLAMP femoral é um teste que, de acordo com o estudo de Eva e colaboradores de 2018, eles conseguiram provar a confiabilidade desse teste para diagnosticar a compreensão do nervo femoral e, a partir da realização desse teste, também é possível realizar a mobilização do nervo femoral. E como realiza esse teste? Está aqui na fotinha, ó, paciente em decúbito lateral com o membro parestésico, o membro com dor, o membro que ele sente dor, na região para cima, né? Então, ele vai deitar com esse membro com dor, com esse membro parestésico por cima, para cima, tá? E vai deitar com o membro que não sente dor para baixo. Deu para entender, né, gente? E aí ele vai puxar, vai fazer uma flexão desse membro que está encostado, né, na cama, levando a cabeça até esse membro. Então, ele vai fazer uma flexão de quadril com flexão de cabeça. E o fisioterapeuta vai pegar esse membro inferior, que ele tem a dor, que ele relata esse incômodo, e vai fazer essa extensão de quadril. Esse é o teste. O paciente sentiu dor, teste positivo. E aí, como você vai fazer a mobilização? A partir desse movimento, você vai fazendo essa extensão e voltando até no limite do paciente, sem ele sentir dor. Então, você vai até no limite onde ele sente dor, dá aquela folga, porque ele não pode sentir dor. Então, mobilização neural, o paciente não pode sentir dor. Porque se ele estiver sentindo dor, você está irritando o nervo. E não é a ideia, né? O nosso objetivo não é irritar nervo, a gente quer mobilizar o nervo. Então, você vai até onde ele sentir dor, onde ele relatar incômodo, volta, dá aquela folguinha e vai fazer esse movimento de extensão e flexão de quadril. Assim, você vai mobilizar. Sempre posicionando, né, a mão nessa região do quadril posterior, pegando região de sacro. E a outra mão, você vai deixar esse membro todo apoiado no seu braço. Então, pede o paciente para relaxar esse membro no seu braço, porque se ele ficar segurando, ele está fazendo o quê? Está agindo, né? Colocando a banda iliotibial dele em ativação, ativando a banda iliotibial. E a gente não quer que ele ative nenhuma musculatura nesse momento. Então, ele relaxa toda essa musculatura, toda essa perna no seu braço, e você vai fazendo esse movimento de extensão e flexão de quadril. Assim, você vai mobilizar esse nervo através desse teste, que é o teste SLAMP femoral. Tá bom? E aí, deixa eu parar aqui a foto, parar de compartilhar. Bom, então, como a meralgia parestésica é uma condição, né, clínica oriunda, né, por vários fatores, ela pode gerar por vários fatores. Então, sendo esses fatores internos, fatores externos, fatores, né, de compreensão mesmo externo,
de acordo com o cinto, obesidade, né, que aí é um fator interno. Então, é importante você realizar aquela avaliação completa, minuciosa, detalhada, e identificar quais são os possíveis motivos, quais são os motivos que estão levando à compreensão nesse nervo do meu paciente. E a partir disso que você vai elaborar um plano de tratamento com base na correção dessa compreensão. Então, eu tentei abordar todas as possíveis causas e o que você vai trabalhar com ele, né, nas intervenções eficazes, mas isso vai de paciente para paciente. Então, é por isso que você precisa avaliar o seu paciente. Então, pode ser que o paciente da Stephanie seja obeso e aí a causa é a obesidade. Pode ser que a causa do paciente do Davi seja um policial e aí a compreensão está vindo do cinto desse policial. Então, cada paciente é um. Por isso que a gente precisa avaliar. Mas eu tentei abordar aqui vários assuntos, várias causas para abrir e ampliar a mente de vocês. E aí, quando aparecer um paciente, você já está com todas essas causas na cabeça e já ter um direcionamento para você atender esse paciente com mais confiança, para você gerar um resultado mais rápido, duradouro com esse paciente, que é isso que a gente quer. Para você ser um fisioterapeuta mais valorizado, tá? Bom, agora, olha só, e se você está aqui me assistindo, fisioterapeuta, você quer saber como você vai aumentar o valor do seu atendimento agora em 2023? A gente sempre faz esses reajustes, né? Virou o ano, a gente faz uns reajustes de valor. Então, se você quer saber como você vai aumentar o valor do seu atendimento e não perder o seu paciente, como você vai fazer isso? O que você vai fazer para aumentar o valor e o paciente não falar assim, ó, tchau, não vou continuar? Como fazer isso? Então, ainda essa semana vai ter uma live com esse tema, tá? Então, é quinta-feira, às 20 horas, eu vou te ensinar como aumentar o seu valor e não perder o paciente. Tá bom, gente? Então, é live aqui toda terça e quinta, às 20 horas. E nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, tanto lá no YouTube, eu sempre ensino, né? Eu sempre trago conteúdos onde eu ensino o fisioterapeuta a faturar pelo menos R$ 7.000 por mês e atendendo seus pacientes com confiança. Tá? Então, eu encontro vocês na quinta, às 20 horas. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês e compartilhe esse vídeo aqui com o físio que você conhece. Vocês que estão aqui comigo no YouTube, se inscreve aí no canal, dá um like pro vídeo e eu encontro vocês na quinta. Joia? Um beijo e até quinta-feira. Tchau, tchau.